Olá, 09ers! Tudo bem? Eu sou o Denis. Esse é o canal 09Car. Nesse canal, nós falamos sobre carros, falamos sobre manutenções, falamos sobre carros antigos, carros novos, carros especiais, novidades, curiosidades automotivas. Enfim, o assunto aqui é carro. Então, se você não é inscrito no canal, te inscreve aí no canal. É claro, você tem todo o direito de não se inscrever, mas se o conteúdo te agrada, dá uma força pra gente, se inscreve no canal, não dói nada. Bem, gente, hoje a gente vai falar sobre uma Renault Duster. É uma SUV crossover da Renault, uma marca francesa. Porém, esse veículo tem a sua origem romena. Aonde isso começou? Com o Renault Logan, que nós conhecemos como Renault Logan. Mas esse é um carro que foi desenhado pela Renault e passou pela engenharia da Dacia Motors. A Dacia é uma montadora romena, tá? A Dacia faz parte do grupo Renault. Ela é pertencente ao grupo Renault, mas é uma empresa romena. A Dacia é alguma coisa que nós brasileiros, começamos a ouvir falar em 2007, quando o Renault Logan foi lançado aqui no Brasil. A Dacia é uma empresa que está aí no mercado desde 1966. Então, eu pelo menos considero, eu já fui proprietário de um Renault Logan e também de um Renault Sandero. E gostei de ambos os carros. São carros bastante robustos. Claro que são carros que, para quem procura conforto, para quem procura acabamento, não é um carro para você. Só que para quem precisa de um carro robusto, parrudo, um carro eficiente, um carro econômico, de fácil manutenção, são carros excelentes, atendem muito bem. E eu fui proprietário de dois veículos, um Renault Logan e um Renault Sandero. Ambos eram veículos da Renault, com origem na plataforma do Renault Logan, que é da Dacia Motors. E aí agora a gente tem também, agora não, já tem um bom tempo, mas também nessa plataforma tivemos a origem do Renault Duster, que é essa SUV crossover da qual a gente vai falar hoje. Bem, 09, começamos aqui a mostrar para vocês o painel desse carro, tá? Nós vamos ter aqui velocímetro, nós vamos ter aqui conta-giros, e aqui nós temos algumas informações como a temperatura do líquido de arrefecimento nessa barra esquerda, e ali a gente tem o nível de combustível no tanque na barra direita, tá? No meio nós vamos ter ali algumas informações de computador de bordo, tá? Volante desse carro é um volante de ergonomia muito legal. Ele tem esse ressalto aqui que ajuda bastante. Ele tem uma pegada bem bacana. Revestimento em couro que dá uma encorpada, deixa o volante, além de mais bonito, fica mais resistente e no toque aqui ele é bem bacana, tá? No centro a gente tem aqui o console central com as duas saídas de ar desse tipo aqui, redondinhas, que é bem legal, porque aqui você consegue direcioná-las para qualquer lado e inclusive fechar totalmente, caso você precise. É muito bom. Bom, o Black Piano é alguma coisa de gosto pessoal, eu particularmente não sou muito fã. Acho bonito, só que ele tem esse problema, ele marca muito fácil. Aqui no centro a gente vai ter a central multimídia do carro, onde você tem ali, você vai ter rádio, né, mídia, porque ela tem entrada USB, entrada auxiliar. Nós temos aqui informações do modo eco do carro, que ela tem um modo eco para poder fazer uma economia de combustível, né? Aqui você vai ter os controles de telefone conectado através do Bluetooth, você vai ter os controles de telefone e as configurações dela, tá? Ela é simples, essa daqui não tem o navegador, ela é bastante simples, mas ela é rápida e usual. Logo abaixo a gente vai ter controle de velocidade de cruzeiro, vamos ter o limitador de velocidade,
Sim, esse carro conta com limitador de velocidade. Aqui a gente vai ter o aviso do cinto de segurança e a opção de ligar ou desligar o alerta do sensor de ré. Você tem a opção de manter desligado o alerta. Esse carro é equipado com um câmbio CVT, né? Simula 6 marchas. Sabemos que o câmbio CVT ele tem variação de polias e então por isso ele não tem engrenagem com marchas nominalmente primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Ele vai fazer essa simulação com a variação das polias e aí você tem a simulação de 6 marchas, tá? Então você vai ter aqui os comandos, né? Esse carro conta com câmera de ré, como vocês podem ver aqui. Eu não sei se através do vídeo vai estar muito legal, mas é isso. Ele tem câmera de ré. Aqui a gente vai ter um porta-trecos. Aqui a gente tem também um outro porta-trecos bastante profundo. Bem, 09ers, prosseguindo. Para que vocês tenham um pouco de noção como é o acabamento interno e o espaço interno do carro, tá? Então ali a gente tem os forros de porta, aqui bastante plástico, aqui a gente tem esse acabamento em black piano e aqui um pequeno tecido. Aqui também plástico, tem uma texturinha, os comandos do vidro elétrico, traseiro e dianteiro, e aqui a gente tem os comandos do retrovisor elétrico, né? Para que vocês deem uma olhada, ó, o acabamento dos bancos dela, ela tem um tecido interessante, tem uma textura legal, fica bonito, né? Parece a armadura de um robô, não é verdade? É um banco bonito, não é um banco tão confortável, bastante desse tipo de regulagem de altura do encosto. Prefiro essa do que aquelas de rodinha, demoram muito. Essas daqui são mais práticas, você encostado ali, você vai acionar a alavanca e rapidamente você consegue achar a posição que você precisa. Bom, esse é o espaço interno dianteiro. Uma coisa legal que esse carro tem é espaço, tá? Ela tem um espaço considerável. Vocês podem ver, ó, eu tenho 1,86 m, 87. Banco dianteiro está regulado para mim e o traseiro sobra um espaço bem legal. A mesma padronagem de bancos, né? Ela vai ter os encostos traseiros, só o do centro que é em forma de vírgula, os outros dois são fixos, né? Mesmo tipo de acabamento traseiro, na forração de porta, aqui também, né? Ela conta com esse bagageiro personalizado, que é bem bonito. Eu acho que dá um aspecto bacana para o carro. Tô com a tampa aberta porque eu vou mostrar para vocês já a parte do porta-malas, tá? Já deixei a tampa aberta preparada para que vocês tenham ideia do espaço traseiro no porta-malas. É esse. É um porta-malas amplo, né? Relativamente prático. Eu prefiro aqueles porta-malas que tem a entrada direta, bem forrado. Forração em plástico aqui, carpete na parte traseira dos bancos, carpete aqui embaixo, né? Mas especificamente no lugar onde eu considero que mais seria interessante ter uma cobertura, não tem, que aqui fica a lata exposta, que geralmente onde a gente vai entrar e sair com alguma coisa e vai raspar aqui, né? É uma pena, mas tudo bem. Tem o puxador aqui para você trazer a tampa e fazer o fechamento dela. Aí ela tem o dizer aqui na traseira, Duster, Renault Duster. E aqui vocês podem ter um pouco de visão externa do carro. Ela vem com essa roda de liga leve, aro 16. Ela usa pneus 215/65 para a roda 16. Uma roda de liga leve com um acabamento cinza um pouco mais escuro, fica bonito, combina com o carro, né? E é isso. Acho que aqui dá para vocês entenderem um pouco sobre a visão de um usuário
ok? Bom, vou sentar aqui no banco do passageiro para que vocês tenham também uma noção. Ó, sobra um espaço bacana, ainda com a porta fechada. Bom, uma coisa é que eu quero citar. Vamos lá. O carro, para um uso diário, é um carro bastante robusto. A mecânica é uma mecânica já conhecida, é uma mecânica confiável, 1.6, 16 válvulas da Renault. Trabalhando junto com esse câmbio CVT, é uma delícia de guiar. É um carro bastante gostoso, bastante macio de se dirigir. Para o tamanho do veículo, eu não acho que faltou potência. Desde que você não espere desse carro um desempenho de um esportivo. E eu acho que não é a proposta de quem procura esse tipo de carro, né? Então você vai ter um carro que é ágil, é relativamente econômico, tá? Extremamente macio e confortável. A tocada do câmbio junto com esse motor deixa a sensação de dirigir muito gostosa. Eu acho que fica um pouquinho a desejar a questão de suspensão. Acho um pouquinho dura a suspensão, mas também é alguma coisa aceitável para veículos dessa categoria. Minha opinião é que é um ótimo carro para uma família média. É um carro que vai te dar praticidade no dia a dia, relativa economia, conforto. Você tem aqui um ângulo de ataque, né? A altura de entrada, o ângulo de entrada e o ângulo de saída do carro são excelentes. Você consegue dirigir tranquilamente na cidade e também pegar alguma eventual estrada de chão, alguma coisa assim, você vai transpor obstáculos com tranquilidade. Temos ali um Renault Sandero passando, que muito do que tem nesse veículo aqui também tem no Renault Sandero, dado que eles vêm da mesma plataforma, é a mesma família de carros. Sensação de dirigir muito gostosa, um câmbio automático bastante competente que conversa muito bem com a mecânica do carro, relativa economia, boa sensação de dirigir, espaço interno muito bacana, pacote de opcionais interessante, principalmente levando em consideração o valor desse veículo, que varia aí entre seus 64 a 67 mil reais. Um veículo de presença, um veículo grande, robusto. E aí, assim, agora eu gostaria de citar algumas pequenas coisas que eu considerei ruins. Uma coisa interessante, interessante em termos, né? Nada extraordinário, mas o carro também conta com os controles da central multimídia aqui atrás do volante, tá? Então você vai ter aqui controle de volume, o acionamento para atender uma ligação de telefone quando você estiver pareado no Bluetooth, enfim. E aí algumas pequenas mancadas que eu considero mancadas. Algumas outras são consideradas mancadas por alguns outros avaliadores, o pessoal que avalia carros aí, como, por exemplo, parafusos aparecendo, mancada, hein, dona Renault? Bom, para mim, tudo bem um parafuso aparecendo. Mas algumas coisas, por exemplo, é um veículo que tem um valor, até que um valor razoável de mercado, porém, um valor considerável para uma certa faixa social que procura um veículo maior, um veículo assim. E aí você vai ter aqui dentro, na parte interna e na parte externa também, mas principalmente aqui dentro, são muitas peças conjugadas com outros veículos. Por exemplo, forração de porta, o puxador, maçaneta, controles de vidros elétricos, é exatamente o mesmo que você vai encontrar num Logan e num Sandero. E aí a gente não está falando de um Logan e de um Sandero, uma versão completa, top de linha. Não, até mesmo nas versões básicas do Renault Logan. Por exemplo, eu tive um Renault Logan 2008, que era um carro básico. Ele não tinha direção hidráulica, não tinha vidros elétricos.
e era exatamente o mesmo acabamento, fora o Black Piano, maçaneta, forração de porta, o puxador, exatamente o mesmo que tinha num Renault Logan que eu tinha, que era um carro extremamente básico. Os controles, apesar de serem muito legais, os controles de direção, abertura e fechamento do fluxo de ar, também são exatamente o mesmo que tem nos Renault Logan, tá? As alavancas, dado ao fato de que aqui existem mais funções, mas elas também são alavancas bem parecidas com as alavancas do Renault Logan, versão básica. Uma outra coisa, acho até feinho esse sistema de iluminação, muito simples para o carro que é, para a proposta do veículo. A gente não pode esquecer que é claro que é um carro que vem de uma família de veículos de baixo custo. A plataforma do Renault Logan, produzida lá na Romênia pela Dacia, era uma proposta de veículos de baixo custo. Então aqui existe uma série de herança desse tipo de direcionamento de mercado. Porém, algumas coisas poderiam ter sido melhoradas. Muitas foram, de fato, muitas foram, mas algumas ainda ficaram para trás. Isso aqui pode não ser tão relevante? Sim, pode não ser tão relevante. Mas, poxa, não é algo tão absurdo e tão caro. Uma outra coisa, você só consegue ter o travamento das portas na trava elétrica se você fizer o acionamento manual. Não existe aqui um sistema automático que a partir de uma determinada velocidade você tem um acionamento automático das portas, das travas elétricas. É só manual. Uma outra coisa, aproveitando que a gente ainda está na parte interna, e aí eu gostaria de... A chave, uma chave até que bonita, legal, mas ela me causou uma surpresa tão grande. Estamos falando de um veículo que tem 37 mil quilômetros rodado. É um veículo relativamente novo, seminovo. A chave, um aspecto legal, abertura e fechamento de porta aqui no botão, ok. Mas olha para isso. Olha só para isso. Vocês estão vendo? Eu tive uma surpresa ao colocar essa chave no porta-malas e fui tentar, ainda que ele tenha um sistema de botão na própria fechadura, eu fui tentar colocar a chave e eu tive essa surpresa de, ao tirar a chave, essa peça ficou. A minha sorte é que ela não estava totalmente introduzida na fechadura, porque se estivesse, eu teria um problema sério. Não era para estar acontecendo num carro tão novo. Outra coisa que eu considero uma mancada, não sei se é uma mancada, é um carro que tem bastante espaço. Mas, por exemplo, para mim, eu sentado aqui na posição de motorista, o controle dos vidros elétricos, ele pega no meu joelho o tempo todo. Tá, eu tenho 1,86 m, 87, mesmo com o banco todo recuado para trás, se eu quiser utilizar, porque ele também tem o controle de altura do assento, tá? Então, se eu quiser utilizar o assento na posição mais alta, o meu joelho fica pegando ali mesmo que eu tenha ele todo regulado para trás. Tanto ali como aqui também, né? Então, para que isso não ocorra, eu tenho que trabalhar, eu tenho que usar o banco um pouco mais baixo e aí eu livro meus joelhos de pegarem nas laterais, tá? Vamos lá, falando dos pontos negativos, eu vou para um próximo. Pessoal, vamos lá. Isso não é absolutamente um ponto negativo inicial. Isso já é alguma coisa que me preocuparia em ter esse carro durante mais tempo, tá? Um carro com 37 mil quilômetros rodados, olhem só a borracha. Vocês estão vendo? Ó? A borracha aqui segue ok, sem problemas.
E aqui é exatamente no local onde a gente muitas vezes raspa para sentar no banco. Tanto aqui como do outro lado. Vocês podem notar, ó, a borracha também está partida. Ah, Denis, mas isso acontece por conta do atrito da gente entrar e sair do carro. Concordo, é exatamente por conta do atrito de entrar e sair do carro que isso acontece. Porém, eu tenho um Ford Focus ano 2009 com 160 mil quilômetros rodados, com as borrachas originais, e isso não ocorreu. Eu acho que é muito prematuro esse desgaste. Ele poderia sim ocorrer, mas eu acho que é muito prematuro com 37 mil quilômetros rodados isso já ter acontecido. Outra coisa, vejam só, eu não sei se no vídeo isso vai ficar muito claro, mas vejam só o banco. Essa parte, a espuma já cedeu. Vejam que o outro lado é muito mais alto. Vocês estão vendo? Ó? Esse lado é muito mais alto. Aqui a espuma já cedeu. Qual é o motivo? Muito provavelmente porque o carro é um carro automático. A sua perna esquerda ela fica descansada aqui. Ou seja, você não tem a elevação da perna e a sua coxa, a parte traseira da sua coxa vai ficar em maior contato aqui no banco. Eu acho muito cedo, com 37 mil quilômetros, a espuma já ter cedido assim. Significa que é uma espuma que tem uma dureza não muito boa. Significa que em não muito tempo, isso vai ter um problema maior de afundamento de um dos lados da espuma. Bem, pessoal, só para a gente poder terminar. Bom, eu vou falar aqui de mais um ponto negativo, e esse eu achei bastante grave. A altura, apesar de ser uma tampa com uma qualidade muito legal, a tampa do porta-malas, forrada, com um material espesso, muito boa, a altura dessa tampa é muito mal calculada. Eu, por exemplo, me acidentei na primeira vez que eu fui usar o porta-mala. Ao colocar ou retirar, ó, eu vou deixar a câmera mais ou menos na altura dos meus olhos. Ao colocar e retirar alguma coisa, olha só. Vocês estão notando? Olha só aonde vai. Entendeu? Isso porque, ó, eu estou acessando aqui, ó, essa parte do porta-malas. Imagina se eu precisar colocar alguma coisa mais profundo. Então aqui, eu de cara, a primeira vez que eu fui usar, já bati a minha testa aqui e ganhei um galinho na testa. Sem contar que assim, ele tem uma aresta bem afiada, tá? Isso eu achei uma mancada. Talvez dentre as mancadinhas, pequenas mancadas, essa foi a mais grave. Mas num aspecto geral, é um carro que me agradou bastante. É um carro que ele divide um pouco de opiniões, né? Eu gosto do estilo, eu gosto da aparência, acho um carro bonito, um carro robusto, é um carro que passa uma robustez só pela aparência. Ainda que ele não fosse um veículo robusto, só mesmo pela aparência ele já passa esse aspecto, tá? Bom, ficamos por aqui com esse vídeo. 09ers, que bonitinho, o dono e o cachorro combinam. A blusa rosa, que legal, hein, 09? Olha só que interação. Ficamos por aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, te inscreve no canal. Deixe seu like se o vídeo foi interessante para você. Manda esse vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo que pode ter interesse nesse carro. Não é nenhuma avaliação técnica, mas é um conteúdo que pode trazer um pouco de informação e tirar alguma dúvida para quem tem alguma dúvida sobre esse veículo. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço, até mais.